Bom dia, aventureira, bom dia, aventureiro. Hoje, no primeiro vídeo da estreia do nosso novo canal, DM Kiral, porque os outros vídeos foram vídeos recuperados, e hoje vai sair o primeiro vídeo, eu resolvi falar um pouquinho sobre a gestão do jogo. Isso foi uma solicitação, um papo que surgiu no bate-papo, em Facebook, com alguns amigos, em como eu faço a gestão do jogo. Na verdade, é como você arbitra, faz o ruling durante a sessão do seu jogo. Porque teve gente que comentou comigo que um dos receios que ele tem de mestrar é ele não dominar todas as regras. E como é que você faz para ter essa fluidez toda? Você precisa saber todas as regras? Então a primeira coisa que eu trouxe, aí claro, né, dentro daquele bate-papo eu pensei, não, vamos trazer para o vídeo, vamos falar um pouco, porque às vezes essa dúvida pode ser a sua dúvida, né? Primeira coisa que eu quero dizer é que não tenha medo. Não tenha medo de jogar nessa função. Eu já falei num vídeo que eu vou recuperar, que é a função do Dungeon Master. E você não tem que saber todas as regras, você não tem que saber interpretar como todos os NPCs. Tem um vídeo também que eu vou trazer recuperado, que é o efeito Mercer, que eu já tinha falado um pouco sobre isso. Se o som não estiver bom, eu vou falar de novo. Mas o primeiro ponto que eu acho é: não tenha medo. Jogar na função de DM é muito gratificante, é recompensador, e você não pode ter medo por não saber todas as regras ou por não dominar todo o sistema. Não pode ter medo de jogar nessa função. Então a primeira dica que eu dou: o que são alguns pontos que eu considero muito importantes quando a gente vai sentar na mesa de jogo? Primeira coisa, que é uma atividade coletiva. Você tem que se sentir confortável, você está ali entre amigos, vocês estão praticando uma atividade conjunta, uma atividade social, uma atividade coletiva. E às vezes você não tem que saber tudo, como o jogador também não tem que saber tudo, né? Vocês estão todos juntos trabalhando com isso. Outra coisa que eu defendo muito é a ideia de um jogo fluido. Eu evito muito ficar consultando o tempo todo a regra, perdendo muito tempo durante o jogo. E eu vou explicar um pouquinho como eu faço, que é uma dica que eu dei, funciona pra mim, talvez funcione pra você. Se você tiver outras ideias, quem estiver vendo esse vídeo, tiver outras sugestões, é ótimo a gente bater um papo, traz aqui no vídeo, a gente comenta, a gente às vezes reage, a ideia é tão boa que a gente abre um novo vídeo sobre isso. Mas eu defendo a ideia de um jogo fluido, e eu gosto também de defender a ideia que é importante você ter confiança, é importante os jogadores terem confiança entre si. O RPG, além de ser uma atividade coletiva, a grande maioria deles não é competitivo, né? Ele é um trabalho junto e coletivo. Então esses são pontos importantes que a gente tem que fazer. Então nesse caso, você como Dungeon Master Guide, você como um Dungeon Master, né, o que você pode fazer? E umas dicas que tem no Dungeon Master Guide, que é o guia do Dungeon Master. Eu não sei como é que vai vir no livro em português, mas uma das dicas que tem lá é o seguinte: Know Your Players. Existe um tipo de jogador, que aí eu vou falar como eu faço, tá? Existe um tipo de jogador que é o Rules Lawyer. O que é isso? É o advogado de regras. Esse slogan que eu peguei até na internet, é um slogan em inglês, mas em português também deve ter. Ele até tem a brincadeira, né? Eu sei até em que página está, né? Então isso, você não tem que ver isso como uma coisa inimiga. Isso funciona pra mim, tá? Quando tenho uma dúvida de regra, a minha primeira pergunta é: existe esse tipo de jogador na mesa? Porque se existir, ele pode ajudar a sanar a dúvida. Às vezes você, como DM, não sabe e você pergunta, né? Olha, eu não sei se essa magia funciona assim, eu não sei se a regra da iniciativa é essa. E aí você usa, porque tá todo mundo junto, é uma atividade coletiva, é importante ter confiança, por isso que eu falei aqueles pontos lá. E aí você usa desse conhecimento adicional que o jogador tem e resolve o problema na mesa. Não tem que ser você, o DM, a dar a palavra, a fazer o julgamento incalculável se outra pessoa sabe resolver, né? Isso é uma coisa que eu uso sem problema nenhum. Mas eu gosto de fluir o seguinte: a dúvida é facilmente sanada, porque às vezes o grupo não sabe resolver e você, como DM, não sabe resolver. Por isso que eu gosto de sistemas que facilitam isso, que o ruling é mais fácil, né? Então eu gosto de defender a ideia de que tudo é XP
E tem uma regra da Old School, né, da OSR, que chama o First Zent Moment, que é o Ruling Not Rules, que são as regras como parâmetro. É claro que a gente falando na quinta edição, né, mais voltado para a Dungeon Dragon quinta edição, o Dungeon Dragon quinta edição ele é razoavelmente modular, ele não é 100% modular, mas ele é razoavelmente modular para você arbitrar uma regra na hora. Então o que eu faço, né, nesse tipo de situação? E eu já fiz isso em Dungeon Dragon ter 3,5, já fiz em Pathfinder, fiz em 4 e eu faço assim, né, funciona para mim. Se a gente tem uma dúvida na hora, uma dúvida de regra, como a magia funciona, se um jogador inventa uma ideia de querer quebrar uma parede, quero quebrar um muro com essa magia, para entrar pela parede. Como que você vai improvisar a regra na hora? A primeira coisa é, se você não souber como DM, você vê com o grupo se alguém tem a informação técnica, né? Você sabe como é que é? Não sabemos. Se essa dúvida não é facilmente sanada, e aí quando eu mestrava 3,5 Pathfinder, a gente não tinha um acesso tão rápido, né, ao celular, ao computador, a internet não era tão fluida assim há 10, 15 anos atrás, para você rapidamente achar Sage Advice, achar alguma coisa, e aí a gente tinha que consultar o livro, e era uma coisa que para mim perdia muita fluidez do jogo, que é um dos pontos que eu citei ali que são relevantes. Então quando você perde a fluidez do jogo, eu já acho que o jogo vai ficando travado. Então eu penso assim, se a regra for facilmente sanada, aquela dúvida for facilmente sanada, numa consulta rápida, numa pergunta ao jogador, beleza, segue, sana e vamos seguir o jogo. Agora, se ela não for facilmente sanada, eu uso a regra como parâmetro, arbitro, olha, vai funcionar assim hoje, a gente vai resolver dessa forma, depois da mesa, depois da sessão, eu procuro saber a regra correta. Por isso que eu falo que é importante ter confiança, o jogo é coletivo, você como jogador não tem que compreender que o jogador que está na função de DM está agindo contra você. Ele na verdade está buscando uma melhor fluidez, um parâmetro para que o jogo não perca a sua dinâmica. É assim que eu converso com o grupo. E se você tiver com um jogador novo, você for um DM novo, pensa dessa forma. Conversa na sessão 0. Eu acho que facilita muito você manter a fluidez. É claro que para isso alguns sistemas são mais fáceis que outros. Tem sistema que ele já é planejado para que a regra seja dada como parâmetro. Aí isso facilita. Tem sistema que é muito amarrado, mas eu fazia isso inclusive em Pathfinder 1, quando eu mestrei, inclusive em 3,5. Um dos pontos principais era evitar travar o jogo o tempo todo para consulta ao livro, né? É uma coisa que eu penso assim, você fica mais tempo lendo o livro e consultando regra do que jogando se você travar o tempo todo. Então, foi essa a dica que eu quis passar com a condução de jogo, né? Primeiro, se você tem muito problema com o sistema, tô com muito problema com esse sistema, eu jogo Shadowrun, eu já joguei Shadowrun, é um sistema muito enraizado, eu tô jogando Pathfinder, toda hora tem que consultar regra, muito suplemento, eu não dou conta. Repensa você como DM, se realmente você está familiarizado, está confortável para jogar nesse sistema. Eu vou falar o que funciona para mim. Eu já mestrei esses sistemas e hoje eu dou preferência para sistema com mais facilidade de parametrizar as coisas e não trazer a regra, né? Por exemplo, o D&D 3.5 tinha uma regra para amarrar corda, né? Para usar corda. Então eu acho que não precisa ter esse nível de detalhamento para ter esse nível de exigência de vocês. Então eu gosto mais, funciona para mim hoje, quando você pode arbitrar com mais naturalidade. Tem sistema que pensa assim. Muitos sistemas old school são assim, a OSR costuma pensar assim, mas a quinta edição, aqui no nosso, né, dentro da nossa discussão, que era dentro do tema de Dungeons Dragons quinta edição, ela tem essa flexibilidade razoável, então eu penso assim. E é isso, tentar usar as regras como parâmetro, evitar parar o jogo o tempo todo, que funciona pra mim, né? Eu não gosto, mas se você tem um jogador que conhece muito regra, eu gosto de depois da sessão também buscar saber a regra oficial. É um combinado nosso, a gente tenta jogar sempre com as regras oficiais. Mas eu faço aquele julgamento rápido quando existe um conflito na hora. E é assim que eu conduzo, é assim que funciona muito bem pra mim, eu me sinto confortável dessa forma. E espero que possa ter ajudado vocês nessa discussão. Lembrando que eu escrevo, a gente escreve quinzenalmente lá na coluna do Mundos Colidem. Vocês podem trazer as suas experiências, suas dicas aqui no vídeo, muito legal. Se vocês quiserem me adicionar nas redes sociais,
aqui no nosso canal DM Kiral. O Instagram também, DM Kiral, eu trago algumas atualizações lá. No Facebook é um nick antigo, nem cabia o Alchemist com L só, né? Então ficou Cairo Alchemist. Se eu não mexi, pode adicionar. Vamos trocar ideia, vamos trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.